Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do nosso planeta. Engasguei com a minha saliva, olha. Hoje, dia 9 de dezembro de 2020, hoje estamos numa quarta-feira. Todos juntos, orando em prol do bem e do bom, para o nosso melhor, para o melhor do nosso planeta, para a nossa evolução. Isso é muito importante. A tomada de consciência é nossa. Nós temos tanto material maravilhoso que nós recebemos da espiritualidade que veio para cá, todo o material maravilhoso que Oswaldo Polidoro colocou aqui na Terra, livros, folhetos, livretos, tanta informação que cabe a cada um de nós estudar, meditar, orar, pedir bastante discernimento, né? E nós, né, podemos dizer assim que conseguimos ter esse merecimento, porque não é todo mundo que consegue. A grande maioria do planeta não tem nem ideia dessa existência, não tem nem ideia de como, nem acreditam e nem aceitam o encarne e o desencarne. Coisas que para nós parecem tão simples, tão normal, que a gente conversa com outras pessoas e eles nem entendem esses funcionamentos, né? Como funciona isso. Então nós temos de agradecer muito a Deus essa lucidez que nós recebemos, né? E isso é porque também estamos aqui no Brasil, né? A terra dos futuros ciclos, que muito a gente tem. Nós recebemos espíritos lindos aqui que fizeram trabalhos maravilhosos, né? Nós temos um monte de pessoas, de médiuns que trabalham aqui, né? Então, nós hoje sabemos muitas coisas porque a espiritualidade nos passou, porque Oswaldo Polidoro nos ensinou, porque Dr. Bezerra de Menezes nos ensinou e assim por diante, né? Então, graças a Deus que nós temos isso e podemos trabalhar dessa forma mais consciente. Claro que consciência também traz responsabilidade. Temos de ser mais responsáveis pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos, porque tudo é marcado. Então nós temos de vibrar bonito, nos ligar bem, querer o bem do próximo, querer o bem de nós mesmos para a nossa melhor evolução. Porque a gente tem a única certeza que a gente tem ao nascer é que nossos dias aqui na Terra são limitados. É um dia a menos, né? Então, nascemos e vamos contando um dia a menos. A hora que vamos sair, só o Pai sabe. Mas nós sabemos que nós é passageiro, né? Então, estamos aqui por um breve período, porque nós em espírito somos eternos. Então, cada um com a grandeza que cada um possui, vamos procurar o nosso Pai na nossa intimidade mais profunda, né? Vamos fazer aquele exercício de respiração, inspira e expira. Vamos jogar muita coisa boa, bons pensamentos, bons sentimentos. E vamos procurar o nosso Pai na nossa intimidade mais profunda. Vamos nos ligar também aos nossos irmãos cristificados, representantes de Deus nas mais diversas esferas do universo. Aqueles que são os nossos mestres que nos ensinam, os Cristos construtores de planetas, sistemas de planetas, de galáxias. Vamos nos ligar aos trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta. As legiões angélicas maravilhosas,
corrente médica de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, a mensageria divina, aos nossos anjos da guarda, amigos, mestres, conhecidos, familiares, agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela possa realmente produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. Vamos à nossa primeira oração de hoje, oração crística. Oração crística. Sagrado princípio do universo, que em ti mesmo crias, sustentas e destina, Senhor do infinito, das leis, das vidas e das virtudes, sagrada causa primária, onde tudo é, movimenta e atinge a finalidade. Pai divino, tu que és o alicerce, o esteio, a luz e a glória, guia nossos passos, para que a lei seja o nosso caminho, para que o amor seja o nosso pão eterno, para que a graça seja a nossa consolação imperecível. Deus e Pai nosso, que nos enviaste o Cristo modelo, a fim de batizar em revelação, a ti rogamos, Senhor, que ela se estenda sobre a terra, porque sendo ela a tua palavra, a todos advirta, ilustre e console. Pai Santo, enche a terra de verdadeiros e bons profetas ou médiuns, para que todos saibam das leis de essência, existência, movimento, evolução, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e a sagrada finalidade a ser atingida. Sagrado princípio, faze que teus santos espíritos mensageiros infundam estes conhecimentos que a moral harmoniza e dignifica, que o amor sublima e diviniza, que a revelação adverte, ilustra e consola, que a sabedoria confere autoridade e que a virtude sintetiza a união com a tua divina vontade. Princípio sem fim do cosmos, impele-nos ao conhecimento perfeito, para que possamos saber certo, pensar bem, sentir amorosamente e praticar divinamente. Como tu és Espírito e verdade, querendo que assim venham a se tornar os teus filhos, a ti rogamos, Pai Divino, as necessárias oportunidades de trabalho. Afasta-nos, Senhor, de todas as idolatrias. Livra-nos, Pai Santo, das tentações do mundo. Dá-nos, Senhor, a força de lutar contra a iniquidade. Atrai-nos, Senhor, ao reino da verdade, do amor e da virtude. Reino que, estando no seio dos mundos, das formas e das transições, está, entretanto, acima de mundos, formas e transições. Dá-nos, Pai Divino, a consciência da unidade, a fim de que possamos sentir e viver as harmonias do infinito, e que, assim sendo, ó Pai Santo, venhamos a transformar a terra na Jerusalém celestial, reino de paz e ventura, alijando para sempre do mundo a ignorância, a treva e a dor, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, como sempre, né? Primeiro fazemos a nossa primeira parte, é um estudo doutrinário, e depois fazemos as energizações. Nós estamos estudando no momento do livro Evangelho Eterno, Orações Prodigiosas, de Oswaldo Polidoro, o item 16, algumas considerações sobre a função dos chakras. Nós estamos na página 115. Aliás, hoje nós vamos mudar também para 116. Vamos falar o item M. Hoje é o item M.
Então, o que esse item está nos dizendo? Dogmatizar sobre a forma, número de coroas, chakras e plexos é abuso de conceito, porque através da escalada evolutiva as modificações são normais e profundas ou obrigatórias em função do supremo determinismo. O que é, num determinado momento da vida do indivíduo, é realidade transitória, fugaz. E se formos observar no complexo da contextura perispiritual, as influências e as interfluências das coroas e suas simetrias dos chakras ou dos plexos, e seus circuitos energéticos constituídos de diversos... Deixa eu pôr aqui um... Desculpa, só para aprender, senão... Plexos e seus circuitos energéticos constituídos de diferentes gamas ou feixes energéticos e profundas variações dos elementos etéricos e substanciais, influenciando o composto de gases, vapores, líquidos e sólidos do corpo físico. Então faremos reconhecer que aquilo que tem sido ensinado sobre a matéria, através dos tempos, além de ser muito errado e invertido, em parte é totalmente infantil, né? No começo, né, quando a gente começou a estudar esses itens, eu até coloquei, né, que primeiramente eu não sou profundamente conhecedora de chakras, não estudei fora daquilo que eu já li e vi mediunicamente no divinismo, nos trabalhos mediúnicos, né? Então, e sempre coloquei, né, que é uma assina naquilo que eu vi, né, durante alguns trabalhos que a gente vê das pessoas, é como se fosse um DNA da pessoa, é uma assinatura. Cada um tem as suas particularidades e um não é igual ao outro, de uma pessoa a outra, cada um tem seus chakras. E aqui o seu Zó está colocando que varia direto de cada das pessoas conforme os seus pensares, os seus agires, as suas formas que elas estão interferindo no meio, né? Se ela está doente, se ela não está doente, que a gente não pode dizer tem que ser assim, é só desse jeito que é e para por aí. Não é verdade. Tem os chakras principais, na medida que a gente vai evoluindo, esses chakras vão se juntando para se tornar um só quando a gente retornar a um grau crístico, atingir um grau crístico. Então, a luz divina. Então, é importante a gente entender tudo isso, que nós temos os conhecimentos relativos, né? Nós conhecemos algumas coisas. Então, provavelmente muitos médiuns videntes enxergaram isso e viram coisas parecidas e foi, compilando. Não, tem que ser assim, isso que é o bom, aquela pessoa é boa e é desse jeito. Mas cada um é cada um. Nós, como centelhas divinas, apesar de sermos todos irmãos e fomos emanados do nosso Pai, nós estamos em momentos ímpares, cada um está no seu momento particular, que é aquilo. Podemos ter muitas coisas parecidas, estarmos em vibrações parecidas em algumas coisas, estarmos totalmente, diametralmente opostas em outras. É assim que funciona, né? Porque a evolução ela é lenta e gradual e diferenciada para cada um. E mesmo isso, os nossos chakras refletem aquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Então isso é muito importante, né? Pode parecer uma coisa, não pode, tem de ser assim. É a mesma coisa, cada um tem uma pressão sanguínea, os nossos órgãos são os mesmos, cada um tem seu órgão, mas
tamanhos diferentes, a pressão sanguínea que elas correm, né? Tem muitas particularidades e isso é importante a gente entender, né? Tanto no físico quanto no espiritual, nós temos particularidades, somos bem diferentes, mas somos todos iguais, né? Filhos do mesmo Pai, só que cada um em momentos diferentes, em situações diferentes, em aprendizados diferentes. E a gente também tem de entender que nós temos aí, cada um tem as nossas histórias, que são os nossos karmas, positivos ou negativos, né? Nós temos as nossas histórias, as nossas vibrações. Eu posso nessa encarnação estar fazendo coisas boas, mas a gente não sabe o que a gente fez no passado, o que eu estou carregando de coisas até negativas que eu tenho de ressarcir nessa. Então, são coisas assim que nós temos de estar trabalhando, está melhorando. E isso pode refletir em algum problema no corpo físico, pode refletir em algum problema na minha energia, e assim é de cada um, né? Por isso que nós temos de trabalhar da melhor maneira possível. Nós temos de sempre estar ligados a Deus, sabendo que o Pai sabe o que é melhor. Eu peço sempre que o melhor aconteça. Eu posso até definir, eu gostaria muito que fosse assim. Porém, seja feito à vontade, porque o que for o melhor para mim que aconteça. É isso que a gente tem de pedir a Deus. Sempre, né? A gente pode direcionar alguma coisa que seria do nosso agrado, mas sempre a gente tem que estar subordinado à justiça divina. Né? Então isso é muito importante, a gente ter esse tipo de comportamento, de ideia, e nada é como a gente acha que é. A gente tem de olhar todos os lados. O seu Zóto comentava que nenhum médium, nenhum encarnado tem noção da grandiosidade de um trabalho espiritual, de uma oração entre todos os filhos do Pai orando em prol do bem e do bom, porque a grandiosidade é muito grande. Repetir, desculpa, né? A grandiosidade é muito grande, mas é fantástica. Então, cada um vê um pedaço, a gente só vê partes. Nenhum de nós vê o todo. Nós somos cristinhos, ainda não temos um grau de evolução maior. E, além de tudo, a carne, o item material, também nos limita. Então, é importante a gente entender isso. Então, nós não somos donos da verdade, não somos donos de nenhum conhecimento desses. A gente conhece uma parte, mas a profundidade é outra. E nós vamos um dia conhecer, mas vai demorar um tempo ainda. Então, é importante isso que o seu Zóto coloca aqui no livro para explicar exatamente isso, que a gente conhece um pouquinho e que vamos tirar isso, não, isso é o certo, nós não vamos fazer mais nada. Não, nós temos de estar abertos para receber mais, aprender mais e até mudar alguns conceitos. Claro que conceitos que não vão contra as leis de Deus, os 10 mandamentos, a divina vivência, né? Quando Jesus veio exemplificar o divino contato entre os planos encarnado e desencarnado. Mas esses conceitos, eu acho que a vida é desse jeito, tem de ser feito assim e pronto, nós temos de ser mais flexíveis. É importantíssimo estar abertos para aprender. Nós não somos os donos da verdade, né? Então isso é muito importante. É isso que ele nos ensina aqui. Com tranquilidade, com facilidades, mas ele nos ensina isso. E na realidade eu vou reler esse item, porque é importante, a gente não tem de dogmatizar nada, mas nós temos de estudar, temos de meditar e fortalecer aquilo que a gente já sabe, né? Então, item M.
dogmatizar sobre a forma, número de coroas, chakras, plexos e abusos de conceitos, porque através da escalada evolutiva as modificações são normais e profundas, ou obrigatórias em função do supremo determinismo. O que é, num determinado momento, a vida do indivíduo é realidade transitória e fugaz. E se formos observar no complexo da contextura perispiritual, as influências e interfluências das coroas e suas simetrias dos chakras ou plexos e seus circuitos energéticos, constituídos de diversas gamas ou feixes energéticos e profundas variações dos elementos etéricos e substanciais, influenciando o composto de gases, vapores, líquidos e sólidos do corpo físico. Então faremos reconhecer que aquilo que tem sido ensinado sobre a matéria, através dos tempos, além de ser muito errado e invertido, em parte é totalmente infantil. Né? Muito importante. E nós estamos aqui para aprender. Então nós temos de estar abertos para o aprendizado. E nós temos muitos irmãos espirituais que vêm nos ensinar, né? Isso é importante. Mas, lembrando, sempre com aquela base se é de Deus, né? Porque a gente não pode errar, né? Atravessar e acabar se prejudicando na nossa evolução. 10 mandamentos das leis, a vivência do bom intercâmbio entre os planos, ter como divino exemplo Jesus, que veio ser o exemplificador. Então, isso é tudo importante. Todo esse material que Oswaldo Polidoro nos deixou, quanta coisa importante tem aí na nossa história, né? Então, deixo aqui ver que com a graça de Deus nós temos mediunidades, é sempre tão importante Sonia está dizendo que ela se sente carregada, vai orando, pedindo limpeza, importante. A Terezinha bocejando muito e os olhos lacrimejando. A Desirê, limpeza intensa com energia muito quente, dando uma sensação até de suor. Também sensação de formigamento por todo o corpo. Luzes douradas em todos os ambientes, graças a Deus. A Kátia, a luz divina, ao mergulhar na matéria, fica parcialmente encapsulada. Adquire tons, cores, vibrações diversas por onde seguir sua experimentação. Na consciência do ser humano, muito mais diversidade. E com as responsabilidades, registros e marcas mais profundas, graças a Deus. O Milton Birman, muita energia, graças a Deus. A Soninha, vejo um losango com luz lilás, graças a Deus. E a Kátia, graças a Deus, vejo que o estudo inicial magnética positivamente cada um e nos faz expandir em luzes, em cores, em possibilidades de ações. Unidos, muito mais ações. Graças a Deus. E agora a Soninha está colocando que ela foi carregada no bom sentido. Graças a Deus. Bom, então, por hoje é só da parte do nosso estudo e vamos começar as nossas energizações. Essa parte é tão importante, juntos fazemos a diferença nesse momento tão crítico do nosso planeta, com tantas necessidades. E sempre que tiverem um momento, se liguem a Deus durante o dia, façam assim um pensamento, mandem amor, mandem bons sentimentos, né? Não precisam definir as pessoas, se liguem a Deus e falem aquilo que eu posso doar, que vá para aqueles que necessitam. A espiritualidade está sempre de prontidão
para retirar o material maravilhoso e entregar àqueles que precisam. O nosso planeta está muito necessitado de orações. E esses trabalhos que nós temos feito, nós, o grupo do Divinismo Salsalito, do Divinismo, dos outros, que tem feito orações praticamente diárias, né? O Divinismo Salsalito de manhã faz, de domingo, a Érica de 2 vezes por semana, a Érica e o Jorge. Então é importante, porque tudo isso nos une nessa oração, nesse trabalho maravilhoso, tá bom? Então vamos agora fazer os nossos pedidos particulares. Vamos conversando com o nosso Pai. Vamos pedindo bênçãos para as nossas casas, limpeza. É muito importante manter a nossa casa sempre bem harmoniosa, bem energizada. Limpar os nossos quartos, as nossas camas, pedir uma proteção ao redor delas, porque nós deixamos o nosso corpo físico para sair espiritualmente, fazer nossos trabalhos. Pedimos pelas pessoas que frequentam, que habitam na casa. Pedimos limpeza no entorno da casa. Pedimos bênçãos nos locais que a gente frequenta, locais públicos de todos os níveis. Pedimos uma abertura dessas energias indo também para as casas dos nossos amigos, entes queridos, conhecidos e cada vez mais se expandindo para chegar no planeta inteiro. Pedimos muitas bênçãos divinas a todos os locais de pranto e ranger dos dentes, locais que os nossos irmãos passam por necessidades extremas em todos os sentidos, por dores, por males, por falta de tudo. Pedimos bênçãos para os nossos irmãos que estão em zonas de guerras, de conflitos, de brigas, que melhores sentimentos cheguem até eles para acalmá-los. Pedimos bênçãos divinas aos nossos irmãos que vêm com aqueles karmas bem pesados, de grandes doenças, grandes problemas, grandes limitações, que eles tenham paciência e que consigam se ligar a Deus e entender o porquê dessa situação, nesta encarnação. Pedimos bênçãos divinas de limpeza em todas as casas de acolhimentos, penitenciárias, locais que juntam pessoas de bastante sofrimentos, e pedimos bênçãos e grandes limpezas nas casas de saúde de todos os níveis, hospitais, centros de atendimentos, postos médicos, consultórios, que todos os profissionais envolvidos, desde a parte de limpeza administrativa até os que cuidam das pessoas, recebam as limpezas e as bênçãos necessárias nesse momento tão ímpar, tão difícil que a humanidade está passando. Pedimos bênçãos a todos os nossos irmãos que estão adoentados, acamados,
que estão nesses hospitais. Pedimos que as legiões angélicas retirem os espíritos sofredores desses locais, que façam uma grande higienização. E pedimos agora uma chuva de bênção divina nesses locais, com muitas energias caindo sobre todos, cuidadores e pacientes, trabalhadores e pacientes. Vamos agora começar a nossa caminhada de encontrar os nossos irmãos que energizam o planeta. Vamos nos elevar, vamos nos ligando a Deus. E o Zé Carlos vai fazer a oração da infalibilidade. Oração da infalibilidade. Temos consciência, Senhor Deus e Pai Divino, daquilo que enviastes através dos grandes iniciados, como Rama, Orfeu, os 35 Budas, Hermes, Krishna, Zoroastro, Pitágoras. Temos consciência, divina causa originária, que ao ser tempo de generalizar a graça da revelação consoladora, enviasse aos patriarcas hebreus, teus anjos ou espíritos mensageiros, prometendo a doutrina integral a ser completada por etapas ao longo dos milênios, segundo como teus filhos fossem tendo capacidade de assimilação. Temos consciência, Senhor absoluto, Espírito e verdade, onipresente, onisciente, onipotente, daquilo que fizeram Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos, não dizendo tudo, mas apontando para as promessas do Apocalipse. Temos consciência, Senhor, do aviso deixado por Jesus. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Temos consciência, sagrada causa originária, daquilo que prometestes nos capítulos 12, 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse. Tudo preparando com vistas no período chamado de um novo céu e uma nova terra, a vir depois das terríveis faxinas ao findar do segundo milênio. Temos consciência, Senhor absoluto, que a parte entregue até Jesus é código de comportamento, por ensinar que os 10 mandamentos devem ser vividos, que o verbo exemplar deve ser imitado e que os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, devem merecer absoluto respeito por serem os veículos da comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. Temos consciência, Senhor e Pai Divino, que cleresias espúrias a tudo corromperam, impondo dogmas estúpidos, rituais ridículos, vestes e gestos palhaços, e prepotentes politicalhas sobre reis, povos e nações. Temos consciência, divino ser onipresente, que o findar do segundo milênio marcará tempo inconfundível da humanidade, por aquilo que prometestes principalmente nos capítulos 12, 19 e 14 do Apocalipse. Com a entrega do Evangelho Eterno, o inconfundível aviso final.
Temos consciência, Senhor, de que os inimigos da tua doutrina serão esmigalhados. Aqui apelamos às tuas legiões angélicas ou mensageiras, para que nos defendam contra os inimigos da verdade, do amor e da virtude, sejam encarnados ou desencarnados. E como, Senhor, ninguém poderá desabrochar o Deus interno fora do conhecimento da verdade e da prática do bem, a Ti rogamos as graças que façamos menos longos os discursos sobre o amor e que ponhamos todos os nossos esforços a serviço da humanitária bondade. Graças a Deus. Graças a Deus. Kátia colocou, eu até ali fiquei bastante emocionada. Vejo locais de muita necessidade, faltando água, alimentos e cuidados gerais. As equipes socorristas dão suporte, fornecendo parte destas energias, graças a Deus. Ela continua, nosso Mestre Jesus se apresenta e de suas mãos jatos de luzes batem nas equipes que distribuem fortalecimento, ativam a vontade. As pessoas percebem este lindo amparo, graças a Deus. A Judite, graças a Deus, muita energia enviada ao planeta. A Kátia, ao final, o mestre pede maturidade e amor. Judite, anjos oram pela humanidade. A Mara Silvia, uma bola de fogo passando pelas residências, hospitais, penitenciárias. Corrente médica com muitas cirurgias de coluna e cérebro. Crianças oferecendo um copo de água para vários enfermos da Covid. E a Dona Heroí, graças a Deus. Que lindas mediunidades, graças a Deus. Eu fiquei bem emocionada. Vamos fazer as nossas energizações. Vamos pedir bênçãos para toda a população planetária, composta de encarnados e desencarnados. Vamos pedir bênçãos para todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, e entre eles vamos pedir bênçãos para a fluidificação das nossas águas de todos os níveis, de todas as formas, em estado líquido, gasoso ou sólido, que estejam simples, em forma simples ou composta, como nos nossos corpos e nos corpos de tudo que tem na Terra. Pedimos bênçãos em todas as faixas espirituais. Pedimos bênçãos divinas aos irmãos que estão chegando à carne e também aos irmãos que estão terminando a jornada e retornando à carne. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas a todas as pessoas que têm responsabilidade acima de outros, que têm de cuidar de outros, que sejam mais altruístas e menos egoístas, que entendam que só trabalhar com o bem e com o amor que vai resolver, que as coisas vão melhorar, que sejam mais acolhedores, que entendam, que se coloquem mais no lugar dos outros. A humanidade precisa mais disso, é importantíssimo. Como a Kátia colocou, que é o final que o mestre pede, maturidade e amor. Nós precisamos disso, a humanidade precisa disso. Inteligência com amorosidade. Vamos todos juntos abraçar o nosso planeta.
vamos jogar os nossos melhores sentimentos para tudo, todas as células, moléculas, que explosões divinas ocorram no planeta inteiro. Que essas boas energias possam marcar cada célula, cada molécula. E um dia, não sei quando, mas esse dia chegará, o planeta vai estar nessa vibração constantemente. E aí nós realmente vamos viver num paraíso. Irmão ajudando irmão, ligados com o Pai, e todos trabalhando para a evolução íntima e coletiva da nossa humanidade. A Soninha colocou anéis de luzes diversas circundam o planeta. Vamos partir para o final do nosso trabalho de hoje, agradecendo a todos os encarnados que tanto nos ajudaram e doaram esse material maravilhoso e precioso para todos os nossos irmãos. Vamos agradecer a todos os nossos irmãos desencarnados, todas as legiões angélicas trabalhadoras em prol do bem e do bom. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados. E agradecemos ao nosso Pai Divino. Vamos agradecer intimamente. Esperando que a oração de hoje tenha produzido o bem e o bom. Agradecendo muito ao Pai, a nossa e a todos os nossos irmãos cristificados, essa oportunidade de trabalho, essa ajuda que nós tivemos maravilhosa. Com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Muito obrigada, Pai. Terezinha colocou obrigada por essa noite, graças a Deus. Obrigada a todos, mediunidades lindas, um trabalho lindo. A gente recebeu uma ajuda tão maravilhosa que veio da eternidade. Foi tão forte, foi tão lindo. Palavras nem descrevem isso. Graças a Deus, boa noite a todos, muito obrigada mesmo a todos. Até amanhã, gente.